Deixa-me falar uma coisa para vocês. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é a sua situação. Em casa, no trabalho, na escola, no país. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o seu problema, qualquer, sem exceção, o único caminho para a solução dele e de todos os demais é você receber o Espírito de Deus. O Espírito Santo é a resposta para todas as pessoas que estão sofrendo, todas as pessoas que estão gemendo, que estão aflitas. O Espírito Santo é a mente de Deus que se apossa da mente daqueles que se entregam. O Espírito Santo é a mente de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. E ele está se referindo a quem? Quem é o nós? Quem é o nós? Todo mundo é o nós? Nós são aqueles que se entregam, que colocam toda a força na entrega da sua vida para Jesus. Que coloca Jesus em primeiro lugar. Primeiro do que a mãe, do que o pai, do que os filhos, do que a mulher, do que o marido, do que a família, do que o trabalho, do que a nação. Primeiro do que tudo. Ele tem que ser o primeiro. Se você quer resolver o seu problema, aí está a solução. A solução de todos os problemas. Todos. É o Espírito de Deus em você. Por quê? Porque com o Espírito Santo, a mente de Deus em você, você começa a tomar decisões certas, fazer as escolhas certas na sua vida. Quantas vezes você fica entre uma e outra escolha? É ou não é? E o que acontece quando você não sabe o que vai fazer? Você fica fraco. Você fica fraco. Você enfraquece. A dúvida é do diabo. A dúvida enfraquece qualquer um. A dúvida faz você ter medo, a dúvida faz você ficar preocupado, a dúvida faz você ser ansioso, ansiosa. A dúvida derruba qualquer um. Não há ninguém que consiga ficar de pé e com a dúvida. E tenha dúvida. Não há. E o Espírito de Deus é o quê? O Espírito de Deus é a fé. O Espírito de Deus é a mente do Senhor Jesus. O Espírito de Deus é certeza, é convicção. O Espírito de Deus não é igreja, não é religião, não é denominação. O Espírito de Deus faz você ser forte em qualquer lugar. Não é só na igreja, não. É em qualquer lugar. Então, você que ainda não recebeu o Espírito de Deus, você não tem que ser religioso para recebê-lo. Você não tem que merecê-lo para recebê-lo. Você tem apenas que colocar toda a sua força, todo o seu empenho, toda a sua vida. Você tem que se rasgar a sua alma para se entregar. Imagine, por exemplo, alguém perguntou: como que eu posso colocar toda a minha força? Imagine uma pessoa que está se afogando. Imagine você se afogando. Você está no mar, você está descendo para o fundo, e você quer, qual a coisa que você mais deseja naquele momento?
Não, o que você mais deseja é o ar oxigênio, não é? Senão você morre. Então o que você mais almeja naquele momento é o ar. E se alguém vai tentar salvá-lo e não é experiente, morre junto com você. Porque você vai se agarrar a essa pessoa como se fosse o seu salvador. E ela vai morrer junto com você. Ora, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é esse oxigênio. Esse oxigênio. E as pessoas desse mundo se agarram ao dinheiro. Elas pensam assim, não, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Eu tenho poder de compra. Mas o dinheiro não compra a paz. O dinheiro não compra o Espírito Santo. O dinheiro não compra a fé. O dinheiro não compra certeza, convicção. O dinheiro compra coisas materiais que você pega, que você vê, que você toca. Mas tudo isso não é capaz de mudar o seu interior. É ou não é? Sim ou não? Você talvez tenha investido no seu exterior. Você quer ficar com um corpo esbelto, você quer ficar mais bonita, você quer ficar mais forte, você faz ginástica, você faz de tudo para ser uma pessoa bem vista pelas pessoas. Mas imagine se você tem uma enfermidade mortal. O que adianta o seu exterior estar bonito, perfeito, se dentro de você há uma doença, uma enfermidade? É ou não é? Então, pense dessa forma, aprenda a raciocinar, aprenda a usar a razão, aprenda a fazer a escolha certa. Essa escolha certa, esse apenas uma dica para você saber como vai proceder. Mas imagine se você tem o Espírito de Deus, a mente de Jesus. Então, você não vai precisar depender de ninguém mais. Você vai depender só de si mesmo e de Deus. Amém? Podem sentar. A mente de Jesus é o Espírito Santo. E Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, porque nós temos a mente. E ele está falando, nós, se referindo aos cristãos, a quem ele enviou a carta de Coríntios. Amém? Não é todo mundo. Se todo mundo tivesse o Espírito de Deus ou a mente de Cristo, não haveria guerra, não haveria bomba, não haveria nada de ruim. Então, quem tem a mente do Senhor Jesus são as pessoas que recebem o Espírito Santo. Mas recebe o Espírito Santo aquelas pessoas que entregaram suas vidas para Ele. Como é que o Espírito Santo pode ocupar um corpo que está ocupado? Pode uma pessoa receber o Espírito Santo, sei lá, por acaso tem um espírito imundo? Não pode. Então, primeiro a pessoa tem que se limpar. E para se limpar, ela tem que querer, ela tem que desejar. Eu sei que você traz na igreja pedidos, orações. Você traz aqui necessidades, iguaizinhas às pessoas que foram a Jesus. Jesus, tem compaixão de mim, disse o cego. A mulher que tinha fluxo de sangue tocou na orla de Jesus. Os que tinham fome iam a Jesus. Todas as pessoas vinham a Jesus buscar favores, buscar as bênçãos, buscar as bênçãos.
E é o que acontece na maioria das pessoas. Elas vêm buscar as bênçãos, os favores de Deus. Mas Deus quer muito mais. Ele não quer dar bênçãos a você. Ele quer que você seja a própria bênção. Agora você quem escolhe. É você quem determina. É você que tem o direito de dizer, não, eu quero resolver o meu problema sentimental. Não, eu quero resolver o meu problema familiar, meu problema econômico. Eu quero resolver meu problema imigratório. Você que sabe. Mas Jesus quer fazer o seguinte, Ele quer te dar condições de você ser a própria bênção. Amém? E é isso que é inteligente. É isso que é inteligente, você saber escolher o que é certo. Por que as pessoas estão sofrendo tanto, gemendo? Porque elas têm feito escolhas erradas. Maus casamentos, é ou não é? Enfim. As pessoas têm sofrido por conta das suas más escolhas. Mas quando ela faz a escolha certa, ela colhe o que é certo. Sim ou não? A pessoa colhe aquilo que ela planta. Se ela colhe coisa certa, se ela plantar o que é certo, fizer a escolha certa, ela vai colher frutos daquela coisa certa que ela plantou. É questão de inteligência. Só isso. Então a sua vida, a nossa vida é o resultado das escolhas que nós fizemos ontem. E o que você vai colher amanhã depende do que você planta hoje. Amém? Então, apenas a título de exemplo, já falei muitas vezes, mas fica bem mais claro quando a gente fala de coisas pessoais. Quando eu era jovem, quando eu tinha a idade de 19, 20 anos, eu tinha um desejo enorme de ser feliz, de me casar, constituir família, enfim, coisa que todo mundo quer, é ou não é? Então, o que eu fiz? Eu falei, oh meu Deus, eu vou entregar minha vida, mas eu quero entregar a minha vida a uma pessoa que vem de ti. Uma pessoa de Deus. Eu não sei quem é essa pessoa. Se eu for escolher com os meus olhos, eu vou quebrar a cara, porque eu vou de acordo com o meu coração. E se eu fizer uma escolha de acordo com o meu coração, eu vou errar. Então eu tenho que fazer uma escolha de acordo com a mente, o pensamento. Já que eu tenho uma mente de Jesus, eu quero uma pessoa que tenha também a mente de Jesus. Então, não foi da noite para o dia, mas eu comecei com 19 anos buscando, e só com 27 anos que eu fui casar praticamente. Quer dizer, 8 anos depois. Mas eu busquei. Eu não me aventurei, tentei casar com uma, e se desse certo ficaria, se não desse eu desmancharia. Não. Era uma vez só. Porque eu cria que o casamento é algo sagrado, santo. É um símbolo da aliança que a gente faz com Deus. Então eu não podia ficar tentando e desfazendo e tentando outra vez. Então eu usei o raciocínio. Mas por que eu fiz isso? Por que eu usei o raciocínio? Porque eu tinha a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo.
Então hoje eu sou casado há 42 anos. Ah, o bispo é uma pessoa de sorte. De sorte, coisa nenhuma. Que sorte, coisa nenhuma. Eu usei a cabeça. Eu usei o meu intelecto, a inteligência. Então, o que eu quero falar para você é isso. Você tem que usar a sua inteligência para você projetar o futuro. Mas para que você possa usar a inteligência, a primeira coisa é receber a inteligência de Deus, que é o Espírito Santo. A mente do Senhor Jesus é o Espírito de Deus. A sua vida, a minha vida, a nossa vida só muda quando muda a nossa cabeça. Enquanto não mudar a sua cabeça, você não vai mudar. Ou não é? Estou certo ou estou errado? Estou certo mesmo? Você tem certeza que eu estou certo? Então, é isso que você tem que fazer. A mais importante coisa na sua vida é mudar a sua cabeça. E para mudar a sua cabeça, só recebendo o Espírito de Deus. Amém? O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: quem não tem o Espírito Santo não pertence a Jesus. Se você não tem o Espírito Santo, você não pertence a Ele. Se você não tem o Espírito de Jesus, você não pertence a Jesus. E se você não tem o Espírito de Jesus, que Espírito você tem? E essa é a causa porque você sofre. Porque você está sempre dando com os burros na água, sempre tentando e tendo problemas. A coisa não anda. Então, a minha sugestão: receba o Espírito Santo e você vai ser a própria bênção. Você será a própria bênção. Porque essa foi a promessa que Deus fez a Abraão: sê tu uma bênção. E essa é a promessa de Jesus para nós: receba o meu Espírito e sê tu a própria bênção. Amém? Quer dizer, não se trata de religião, não se trata de denominação, se trata de vida. É a sua vida. Não é não é o seu cartão de membro que vai fazer, membro da igreja, que vai fazer você chegar diante de Deus, mas a sua fé, sua comunhão com Deus, sua comunicação pessoal com o Espírito Santo. Amém? Porque se você tem o Espírito de Deus, aonde quer que você estiver, lá estará Deus. Em casa, no trabalho, na rua, qualquer que seja a situação, quaisquer que sejam as circunstâncias, você tem o Espírito de Deus. Qualquer lugar, aonde você estiver, lá estará Deus. Amém.